Oi, oi, para você que chegou aqui, eu me chamo Mariane, estou muito feliz por sua presença aqui, significa que você deu uma chance a conhecer, a ouvir a palavra do nosso Senhor, então por isso eu sou muito grata por essa oportunidade de falar para você. Bem, hoje eu vim abordar para vocês um tema que é pouco discutido, e quando é discutido, é abordado de maneira ignorante, sabe? E a questão da dúvida na caminhada cristã. Muitas vezes a gente tem a percepção de acreditar que se temos fé, não podemos duvidar, não podemos ter dúvidas, né? E se tem dúvida, quer dizer que a pessoa não tem fé. Mas tá tudo equivocado aí. É através de alguns questionamentos, de algumas dúvidas, que chegamos às respostas. A dúvida e a fé é como uma pista de mão dupla. Elas sempre vão andar pertinho uma da outra. A dúvida não é prejudicial, desde que trabalhada da maneira correta, que há duas formas de você lidar com isso. A dúvida nada mais é do que a sede do conhecimento que você ainda não possui. E muitas vezes a gente retrai no nosso íntimo como um lixinho debaixo do tapete, porque a gente fica com aquela impressão de que, poxa, se eu tiver dúvida, eu estou discordando de Deus. E se eu discordo de Deus, eu não tenho fé. Sendo que não. A busca do conhecimento, ela vem, né, através da busca, através dos questionamentos. Então, é importante que você saiba direcionar, né, essa sua questão. Porque se você pegar essa dúvida que você tem, você colocar debaixo do tapete, nunca vai ser resolvida e você vai estar sempre com aquela amargura no seu coração de achar que você está duvidando de Deus. Então, pensando nisso, eu escolhi aqui alguns versículos do capítulo 14 de Mateus para lhe explicar como devemos agir com a dúvida. No versículo 25, fala assim: na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro, por sua vez, respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Nesse caso aqui, a dúvida de Pedro foi usada para incentivá-lo a descobrir uma nova experiência. Ele teve a coragem de ir até o encontro de Jesus na ânsia de saber se aquela dúvida, se era Jesus ou não, era verídica. Então ele pega isso como um impulso, desce do barco e vai andando sobre as águas. Logo em seguida, no versículo 29, Jesus respondeu: Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele andou sobre as águas, ele foi. E ele constatou que realmente era Jesus. No meio lá do caminho, ele, pelo vento, e eu acho que sentiu medo, né? Ele acabou imergindo, mas Jesus estava lá para segurar a sua mão e resgatá-lo. Porque às vezes no meio da dúvida, às vezes na busca do conhecimento, na busca da verdade, pode acontecer que realmente a gente também se perca naquele vasto conhecimento que a gente tem, normal. Mas a gente tem que confiar que Jesus estará conosco. Igual Pedro foi, e Jesus o salvou. Então, quando surgir uma dúvida, conversa, procura saber, porque às vezes Deus está estimulando uma curiosidade em você, um questionamento, porque Ele tem algo maior a lhe contar e você vai entender isso passando por essa fase, descobrindo, buscando como Pedro fez. Essa é uma das maneiras, né, que eu vejo que é saudável da gente buscar a verdade, buscar entender sobre os nossos conhecimentos e nossas dúvidas. No caso, aquela seria uma dúvida saudável. Mas e quando não?
como identificar o que é uma dúvida boa, né? E o que é uma dúvida que não é boa, que não vai me trazer paz e que não vai contribuir para a minha caminhada. Eu separei aqui também, no mesmo capítulo 14 de Mateus, os versículos 15 ao 21. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar deserto já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, no entanto, respondeu: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Jesus respondeu: Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aí você pode sentir dúvida e dizer: Uai, mas como assim, né? Como foi possível Deus pegar 5 pães e transformar em alimento suficiente para 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, e os peixes? Nossa, como? Nesse caso, essa dúvida, ela não é uma dúvida boa, porque ela não vai acrescentar a sua fé, no sentido de se apegar aos detalhes. Porque no caso aqui, você não tem que se preocupar com a resposta, mas sim você entender o que foi a pergunta primeiro. Você não tem que se importar com os detalhes, se apegar a eles, mas sim entender o que Deus quis repassar, que no caso foi, mesmo que com pouco, Deus é capaz de torná-lo muito, desde que a base seja o amor e a fé. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Comenta o que você achou. E é isso, muito obrigada.